Senhor Jesus. Irmãs, irmãs. Glória a Deus. Dou graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui na sua presença. Vamos só na minha alma, está vindo no hospital agora, né? E a titia também está. Amém. Glória a Deus. No final do culto, nos lembra para a gente orar por ela e por algumas outras pessoas. Amém? Glória ao nome do Senhor. Hoje Deus nos deu a graça, irmãos, de estarmos em casa procurando algo da parte do Senhor para estar ministrando nessa noite. E o Senhor me trouxe esse assunto que está no quadro aqui, né? Vamos falar hoje um pouco sobre oração, tá? A oração, irmãos, a oração acompanha a vida daquele que serve a Deus, aquele que tem o Senhor, aquele que reconhece o Senhor como Salvador da sua vida, desde o tempo em que conhecemos. Uns, antes mesmo de conhecer o Senhor, ora da sua maneira, e por misericórdia de Deus, Deus os ouve, né? Mas muitas vezes, irmãos, essa oração ela não passa do teto, né? A oração, ela para ser ouvida, ela tem os critérios, né? E hoje nós vamos ouvir um pouco desses critérios para que a oração seja ouvida por Deus. Amém. Imagina a oração como um pedido, como um clamor que é feito por um filho, né? Dependendo da situação, da forma como o seu filho está com seu pai, a oração pode ser atendida, o clamor pode ser atendido ou não. E com Deus a oração é a mesma coisa, porque a oração nada mais é do que, muitas das vezes, na grande maioria das vezes, o momento que nós conversamos com Deus para contar ou para pedir alguma coisa para Ele. E quando nós nos colocamos nessa posição, nós precisamos estar dentro dos critérios, né? Amém. Existe uma música, não vou falar sobre música hoje, mas tem uma música que é cantado muito nas orações, nas igrejas, nas congregações, que não corresponde com o que a Bíblia ensina. Diz assim: Deus não rejeita a oração. A oração é alimento do cristão. Contradiz com tudo que a Bíblia me ensina. Primeiro, nós vamos ver aqui orações que Deus rejeita, que Ele não escuta, e oração nunca foi alimento do cristão. O alimento do cristão é a palavra de Deus. Tá? Então precisamos tomar cuidado. Muitas vezes tem outros e outros louvores, entre aspas, que se dizem aqui, tá? Que não deveriam nem ser cantados nas congregações, mas que são cantados hoje simplesmente porque, como diz aí, o povo no mundo está nas paradas de sucesso. E aí a gente não filtra e se permite em um culto que seria de louvor somente a Deus, que se cante coisas que não condiz com a palavra. Porque o louvor ele tem de ser vertical. Ele tem de ser só para louvar a Deus. Louvor não pode ser de autoajuda. Louvor não é para atacar ninguém. Louvor não é contar prova.
Louvor, a Bíblia já fala, louvor é para louvar a Deus. Se você ouve louvores que não está louvando a Deus, é autoajuda, é contando prova, desejando mal, como tem louvores, entre aspas, que a gente ouve nas igrejas, esse não está louvando a Deus. E quem está aqui na frente tem todo o direito de, se por um acaso ouvir, não permitir que seja louvado. Tá? Amém? Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Então vamos lá. Pessoas que Deus não escuta a oração. Primeiro, incrédulos. Os incrédulos. Deuteronômio 1:45, pastor André. É bom quando a gente se faz esse estudo assim, dentro da palavra, porque a gente mostra dentro da palavra que não é achismo nosso, tá? É a palavra que está dizendo. Por que Deus não ouve a oração, não escuta a oração dos incrédulos, pastor André? Tornando, pois, vós e chorando perante o Senhor não ouviu a vossa oração, nem vos escutou. Isso. Por que Deus não ouviu e não os escutou? Esse texto está falando da época que Deus mandou que Moisés mandasse os espias na terra de Canaã para ver a terra que ele tinha prometido que daria a Israel, que era uma terra que manava leite e mel. Só que quando chegou lá, o povo, os espias, ao invés de virem contando como Josué e Caleb tinham contado, que a terra manava leite e mel, que a terra era rica, que os frutos da terra eram saborosos, eram grandes, tá? Não vieram contando das dificuldades, que eles não iriam conseguir, porque a terra era cheia de gigantes, tá? Quando Deus já tinha prometido tudo o que ia fazer na vida dos israelitas, desde a época que ia levantar Moisés como o salvador do povo naquela época, até toda a trajetória, mandando maná, mandando codornizes, sendo o provedor de todas as situações, Deus abençoe, sendo o general de todas as guerras, não era para eles duvidarem em forma alguma. Mas quando esse povo aqui começou a orar, Deus não ouviu as suas orações, porque eles não criam que Deus era poderoso para fazer o que tinha prometido, tá? Então, esse é o primeiro grupo de pessoas que Deus não ouve a oração. Às vezes Deus promete, e a pessoa fica orando, mas sem crer que Deus é poderoso para realizar aquilo que prometeu. Então essa oração Deus não escuta. Segundo, os que não se arrependem dos seus pecados. Missionária Ana, Isaías 59, versículo 1 a 3. E eis que a minha mão, a mão do Senhor, não está encolhida, para que não possa salvar. Os ouvidos não estão surdos, para que possa ouvir. Mas a iniquidade de vocês fizeram separação entre eu e o seu Deus, e os pecados que vocês cometeram o levaram a esconder o meu rosto de vocês, para não ouvir os seus pedidos. O 3. Antes, porque as mãos de vocês estão machucadas de sangue e os dedos de iniquidade, e os lábios de vocês falam mentira, e as suas línguas proferem maldade. Amém? Então, segundo grupo de pessoas que Deus não escuta a oração, os que não se arrependem dos seus pecados. Tá? Não adianta, irmão. Como é que uma pessoa vai orar? Como é que uma pessoa vai
interceder, pedir alguma coisa a Deus, tá? Quando a sua vida está totalmente fora da regra, fora do nível, fora do patamar que Deus quer na vida de um cristão, tá? Porque para você pedir, como eu dei o exemplo aqui no início, um filho vai pedir alguma coisa ao pai, ele tem que estar em obediência. Se ele não estiver em obediência, o pai não atende o pedido do filho, tá? Então, diante de Deus, é da mesma forma, nós somos filhos por adoção. Amém. Então, quando formos pedir a Deus qualquer coisa, primeiro devemos fazer o que o diácono Renan fez aqui. Primeiro, se humilhar diante de Deus, confessar as suas fraquezas, os seus pecados, pedir a Deus misericórdia para que Ele possa ouvir a nossa oração. Amém? Terceiro grupo de pessoas que Deus não escuta a oração: pessoas que ignoram o que Deus diz. A irmã Eliana. Não está não? Então, diácono Renan. Provérbios 1, versículo 28 a 31. Está aberto, não? Então deixa eu adiantar. Você abre na porta. Isso. Então eles me invocarão, mas eu não responderei. Saíram à minha procura, porém não me encontrarão. Porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Porquanto comerão do fruto da sua conduta, e os seus próprios conselhos se fartarão. Já prestou atenção nesse tipo de pessoa? Tá? É a pessoa que ignora o que Deus diz. O Senhor ensina o caminho. Como? Odiar o conhecimento. Odia o conhecimento. Quer dizer, não tem temor a Deus nem a sua palavra. Às vezes o Senhor está chamando a atenção, porque a pessoa se desviou do seu caminho, se desviou do seu propósito. Às vezes Deus mostrou para alguém, foi até a casa, aconselhou. Às vezes o Senhor usou do vaso aqui no púlpito, pregou a vida daquela pessoa, ensinou para ela, mostrou que ela precisa retroceder no seu caminho, deixar de fazer o que vai fazer. Mesmo assim ele não aceita o conselho, e aí vai buscar de Deus e ainda se irrita. Tem gente que ainda diz: se Deus não me der isso até o final da semana, eu deixo de ser crente. Eu já ouvi muitos falar isso. Mas cadê a vida? Está no altar? Não está. É humilde para atender o conselho? Não é. Quantas vezes a esposa, muitas vezes, tem um sonho que ela não sabe o que ele está fazendo, não sabe a necessidade dele, mas Deus que conhece. Mas ele, por não ser sensível, Deus mostra para a esposa, conta o sonho para ele de manhã, ele mete o pau no ouvido, faz de conta que não ouviu nada e continua fazendo a mesma coisa. No dia seguinte, assim também é o inverso. Deus mostra muitas vezes ao esposo, conta para a esposa, ela sente no coração que é um conselho de Deus, que Deus está mostrando algo, mas mesmo assim ele não quer entender, ela não quer entender, e continua fazendo a mesma coisa, não recebe o conselho. Aí quando chega na frente, quebra a cara, porque muitas vezes, todas as vezes que a pessoa ignora o que Deus mostra, o que Deus quer que seja feito, e não faz, quebra a cara. Quantas vezes a gente quer comprar alguma coisa e Deus usa de alguém e diz assim: eu ouvi você, irmão, indo num lugar assim comprar alguma coisa, mas quando chegou lá na frente o ladrão roubou e não sei o que e tal, o irmão ficou tão aflito e não sei o que e tal, não sabe nem que eu vou comprar nada, mas alguém me conta um sonho como esse, você vai comprar? Não, porque você não vai comprar? Porque Deus já mostrou que lá na frente o inimigo vai entrar no meu caminho e vão me roubar, eu vou ficar em aflição. Mas às vezes a pessoa passa por cima do sonho. Irmão, irmão está pretendendo fazer alguma viagem? Por que, irmã? Não, irmão, eu vi o irmão fazendo uma viagem,
Mas era tanta tribulação que acontecia no caminho. O carro quebrava, o pneu furava, e não sei o que e tal. Irmão, vigia. Às vezes está programado para fazer a viagem amanhã de manhã, mala pronta, dentro da mala e tudo do carro. Irmão, eu oro a Deus e Deus repreende. Não repreende não, porque o conselho já foi dado. Vai por desobediência. Por quê? Porque ignorou o que Deus disse. Não vá naquele local, porque eu vi algo estranho acontecendo. Às vezes Deus mostra para a própria pessoa mesmo, mas a pessoa insiste e vai. Quando chega lá na frente, quebra a cara. Por quê? Porque ignorou o que Deus disse. Aí depois vai pedir, vai orar. Deus mostrou, não é para comprar, não é para fazer, não é para viajar, mas mesmo assim, quando chega de manhã cedo, a malinha pronta dentro do carro, aí ele vai, coloca o joelho no chão, para o Senhor guardar ele no caminho. Deus vai ouvir? Não, porque Deus não escuta a oração de quem ignora o seu conselho. Deus não vai guardar, porque Deus já mostrou, irmão. Então precisamos tomar cuidado, porque tem tipo de oração que Deus não escuta, desde que Ele já te aconselhou a não fazer, tá? Quarto tipo de pessoa que Deus não escuta a oração: quem não ajuda o próximo. Provérbios 21:13. E o irmão Deco lê Mateus 25, versículo 42 a 46. Quem? Já está no provérbio? Quem tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O Deco, irmão Deco, Mateus 25, versículo 42 e 46. Estava no 25. 42 de quê? 25, do versículo 42 a 46. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram, necessitei de roupa e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupa, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? Ele respondeu: digo-lhe a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazer. Estes irão para o castigo eterno, mas o justo para a vida eterna. Amém? Quando a gente deixa de fazer para alguém que realmente Deus mostrou a necessidade, realmente tem a necessidade, a gente está deixando de fazer para Deus. Porque existem coisas, irmãos, que Deus coloca como teste na vida do crente. A Bíblia diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você não é misericordioso, como é que você pode exigir misericórdia de Deus? Você tem de ser misericordioso para alcançar também misericórdia, tá? Quando você ajuda o pobre, mas é o pobre que realmente precisa, porque hoje nós vivemos em um mundo de charlatanismo, nós vivemos em um mundo de aproveitadores, tá? Onde as pessoas, no caso, pregam algo que a gente olha assim, parece que é, mas não é. Então a gente precisa também ter o dom de discernimento para não estar fazendo caridade para quem não merece. Amém. Para não ficar com dúvida, eu conheço uma pessoa que toda vez que eu estou na rua eu vejo ela. Ela é usuária de droga. Ela usa a filhinha dela para estar na rua pedindo tipo dinheiro, pedindo pacote de leite, pacote de fralda, mas não para ajudar a filhinha dela no consumo de drogas. Tipo assim, eu não fazendo isso, não ajudando ela, porque eu sei que ela vai pegar, vai se acabar. Para mim eu não estou condenado, né? Não, por quê? Porque você conhece realmente qual é a finalidade daquele dinheiro, daquilo que você vai estar dando, tá? Agora, vamos supor que você vê a situação da casa, da criança, tá? No caso, né?
e você, no caso, compra em alimento para dar para aquela pessoa, ao invés de dar em dinheiro, você está ajudando a criança, tá? Agora, se você for dar o dinheiro, você sabe que o dinheiro não vai para alimentação, o dinheiro vai para o vício, né? Não alimenta, Ela pega o vício, troca tudo. Isso infelizmente nós vivemos numa situação, numa sociedade que a gente precisa ter muita sabedoria, principalmente da parte de Deus, né? Principalmente para poder atender essas necessidades, tá? Porque existem realmente situações que fogem do estereótipo, né? São coisas que a gente realmente pensa 2, 3 vezes antes de fazer e fica até mesmo com medo de pecar, tá? Ou em contribuir com o vício, ou em se tornar uma pessoa que não ajuda o próximo. Mas Deus conhece o seu coração, tá? Mas existem outras situações. Existem situações porque Deus não erra. Eu conheci situações, eu atendi, já fui atendido, não tenho vergonha de dizer. Teve uma época que eu estava em São Paulo passando uma prova terrível mesmo, estava desempregado, não conseguia de forma alguma na época. E aí o que aconteceu? Eu tinha terminado a época do seguro-desemprego, né? Tinha acabado e eu fiquei fazendo o teste para entrar em uma outra empresa, tá? Só que aquele período de teste, no caso, já estava, posso dizer assim, já empregado, mas o período de teste levou quase 3 meses. Eu fazendo toda a bateria de exame, teste, treinamento e tudo, e eu não recebia. E aí nisso eu passei apertado. Só que o salmista Davi diz: nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, sem precisar pedir nada a ninguém. Tudo quando eu estava lá em casa apertado, não passei fome, mas estava em casa apertado já mesmo. Aí de repente chegou uns irmãos lá em casa, e quando abriram a mala do carro, estava com a despesa que deu até o tempo que eu recebi dinheiro. Entendeu? Deus supriu a minha necessidade, entendeu? Como Deus também já deu de suprir diversas vezes necessidade também de outros irmãos, para a honra e glória no nome do Senhor. E era Deus que mostrava a necessidade, porque Deus não erra endereço, tá? Agora Deus mostra a necessidade, e você, por ser avarento, não vai, aí Deus também não escuta a sua oração. Entende? Quinto grupo de pessoas que Deus não atende oração: pessoas que não honram o cônjuge. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de carta 1 Pedro, Diácono Renan, 3, versículo 7. Diz assim: é a piedade, é a piedade, o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Não, 1 Pedro 3, versículo 7. Tem todo 2, calma aí, mesmo. 3, 2, 3, 7. Igualmente vós, marido, vivei com ela com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, e como aqueles que juntamente com elas sois herdeiro da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Glória ao nome do Senhor. Então tem muita oração aí com nego texol. Não é? Isso. 1 Pedro 3, versículo 7. Não adianta nem jejuar. Não adianta nem jejuar. Igualmente vós, marido, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejamos impedidos das vossas orações. Agora que você já está se sentindo mais fraca, está querendo ser igual. Mas você sabe que em vaso é um vaso mais fraco, né? Se os vasos dos maridos estão fracos, aí a mulher botar força, tanto faz. Foi mexer na ferida. Ele já fala olhando para a turma, vigia. Igualmente vai coabitar com ela com entendimento, dando honra à mulher, né?
é uma obrigação nossa, tá? Porque nós devemos nos colocar no relacionamento do mesmo patamar, tá? Não vamos nos igualar, mas vamos tentar, tá? Imitar o comportamento de Cristo com a igreja. Imagina Cristo e a igreja. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja. Então, em termos de poder, em termos de força, em termos de autoridade, Cristo é maior que a igreja. Mas Cristo, ele não suporta a fraqueza da igreja. Se a igreja errar contra Cristo, Cristo sai pegando todo mundo e lançando fora. Cristo vai sentenciando todo mundo por causa de um erro, por causa de uma fraqueza, por causa de algum tipo de pecado, sem que primeiro chame, aconselhe, tente mudar o quadro espiritual daquela pessoa, daquela igreja, para que possa lhe agradar, não fazer o mesmo erro que cometeu, não viver uma vida de erro como vinha cometendo através do conselho. Assim é esposo com a esposa. A Bíblia diz que a mulher precisa honrar o seu esposo, mas que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja. Então, quando você, como varão, que é o cabeça da mulher, está colocado na relação como cabeça daquele relacionamento, você tem que entender ela como um vaso mais fraco. Você tem de ser mais temperante, você tem de ser mais conselheiro, você tem de ser mais calmo, mas tem de ser, é obrigatório, tem de ser. Porque se não for dessa forma, não está indo pela palavra. Vai a vontade de você, mulheres. Não está indo pela palavra, só que a mulher precisa honrar, e quando a mulher honra, a mulher reconhece o seu posicionamento na relação. Porque o relacionamento da pessoa, não venha me dizer que hoje em dia, no caso, a mulher e o homem estão no mesmo patamar de igualdade, porque não dá. Porque quando você vai pegar o lado, no caso, de ser igual, porque o homem e a mulher são igual, na hora de serem provedoras, elas correm. Pode prestar atenção. Na grande maioria das vezes, a mulher não quer ser provedora, porque o papel de provedor é do marido. Não é isso que acontece na grande maioria das relações? Mas em qualquer uma outra posição, no caso, a mulher quer estar em patamar de igualdade. Você é solteira hoje. Muitas que são solteiras hoje em relação à provedora da sua própria situação. Mas nenhuma mulher que entra em um relacionamento vai querer ficar provendo para o marido, porque o papel do marido na Bíblia é de ser o provedor. É ou não é? É o papel, mas isso. Tudo bem no seu casal, né? Tudo bem, mas não é todo mundo que pensa da mesma forma. Porque, biblicamente, vocês são as primeiras, no caso, que no papel de prover, não, o papel de prover é seu. Não é isso que acontece? Isso. Só que é o seguinte, os outros papéis, hein? Depende da situação do cidadão. De qual? O cidadão deixa acamado. Sim, tudo bem, mas isso aí tem exceções, correto? Se se numa relação hoje, isso, mas numa relação hoje, de 100% de uma relação hoje, o marido é o provedor, não é? Isso, é o provedor, é o papel do provedor. Só que quando a gente fala hoje de relacionamento, não, relacionamento nós mulheres adquirimos um posicionamento de igualdade. Só que é o seguinte, a mulher, por ver da forma no posicionamento de igualdade que é pregado hoje como feminismo, está muitas vezes prejudicando relacionamentos que deveriam ser baseados na palavra, porque existe um local aonde a mulher tem de se posicionar como companheira, como conselheira, como adjutora.
Só se a mulher, no caso, querer tomar o posicionamento do homem, existe homens hoje que não trabalham mais na rua. Homens ficam dentro de casa lavando o prato e a mulher está lá trabalhando. Isso diante de Deus é vergonhoso, não é? É porque Deus colocou ele como provedor. Como cabeça. Entendeu? Como cabeça. Entendeu? Então, quando você começa a inverter papéis e sai daqui, você prejudica o relacionamento. Por que você prejudica o relacionamento? Porque a mulher, ela começa a tomar um posicionamento que era para ser o varão. É porque tem homens que querem ser cauda. Hein? Tem homens que querem ser a cauda. Infelizmente, né? Se você for pegar os homens, no caso de 70 para trás, até a forma de se vestir é diferente. Você pega os homens agora de 2000 para frente, você vê os homens, viu, que são machos, mas infelizmente tem um tipo de roupa que misericórdia deixa a desejar. Graças a Deus eu venho de 79. Entendeu, irmãos? Então o que acontece hoje, o Senhor está dizendo aqui, ó, que nós precisamos honrar o cônjuge, tanto como o cabeça, né, a posição do seu esposo como cabeça da sua relação, como você também com ela como vaso mais fraco. Então tem de haver honra dos dois lados, tá? Um para não ficar descredibilizado, como a grande maioria, uma boa parte, graças a Deus que ainda não é a maioria, mas uma boa parte de homens que estão perdendo esse direito de exercer a masculinidade bíblica como provedor, tá? Estão virando verdadeiras vergonhas de relacionamentos, como muitas mulheres que querem tomar o local do homem, mesmo que ainda seja o provedor, porque acham que estão já no meio patamar de igualdade e por causa disso ruem relacionamentos. Então precisamos nos colocar na direção da palavra. O mundo está mudando, só que você não pode mudar. Se você for prestar atenção, aí muitos dizem assim: porque as mulheres naquela época não tinham voz. Eu não estou falando de relacionamentos que se quebraram lá atrás e que ficaram por causa da sociedade. Mas se você for prestar atenção, a maioria dos relacionamentos que perduram até os dias de hoje são dos nossos avós. Os dos nossos avós. Eu tenho um papai e uma mamãe com 85, 86 anos de idade, mas que ele ama ela e ela ama ele até o dia de hoje. Glória a Deus. Tá? Então eu fico olhando assim, o exemplo que nos está dando, tá? Nos dias de hoje, tá? Ela sabe o papel dela de mulher, tá? Ela sabe o papel dela, tá? Porque o papel de ser mulher, quando a gente fala de submissão, não é para pisar, maltratar, porque eu sou cabeça, porque eu sou cara, porque eu ganho bem, porque eu sou isso, aquilo. Não é isso. Submissão é ajudadora, é a companheira da missão que Deus te deu, tá? É aquela que Deus tirou do lado, não tirou de baixo para você não pisar, nem da cabeça para ela não mandar em você. Tirou da costela, é lado, vai estar lado a lado. Tem um provérbio que o pessoal fala aí que é errado: para trás do grande homem sempre tem uma grande mulher. Nada disso, não está atrás que eu disse olhando. Deus colocou ela do lado, é companheira. Amém. Tem que crescer juntos, tá? A glória dela não pode ficar escondida atrás de você como sombra. Ela foi colocada do lado para você crescer junto e o nome de Deus ser glorificado na vida dos dois. Amém. Tá? Então quando você fala aqui na frente, quando você prega, quando você ensina aí fora a respeito de relacionamento, mas não vive isso em casa, fique sabendo da coisa: a sua oração não é escutada, porque você não respeita o seu cônjuge. Tem que respeitar. Irmão, eu conheço casais que não apresentam a esposa, não apresenta.
Ele anda na frente e ela vem atrás. É porque eu fiz, porque eu falo, porque eu consegui. Não, Deus livre e guarde. Eu não vou nem dar exemplo porque estou no microfone. Mas aqui nós temos irmãos que têm empresa e nós sabemos que a esposa ajuda bastante. Mas se todo o crescimento, quando chegasse lá na frente, no caso, só aparecesse ele, cadê ela? Porque ela ajuda também. E nós sabemos disso. Tem um amigo meu que Então, aconteceu uma exceção, acho. Porque ele trabalhava e a esposa, só que as crianças nasceram, gêmeos. Aí como o salário dela era o dobro do dele, aí eles acertaram para ficar trabalhando e ele cuidar das crianças. isso. Foi um acordo entre os dois. Foi uma exceção. Né? É acordado, tudo combinado. Isso. Para o casal tem que ser assim. Isso, para depois também ela não lançar isso em rosto dele. Quando ela chega em casa, não tem nem um prato na pia, nem uma casa impecável. Mas é estranho mesmo assim, né? É estranho mesmo assim. Hein? Porque na verdade hoje, depois da pandemia, nos ensinaram muito a questão do trabalho home office, né? Aprenderia alguma coisa home office para fazer dentro de casa, entendeu? Por quê? Porque fica feio, não é pelo fato deles estarem acordados em ser dessa forma, é o que o povo vê, porque nós somos cercados por uma nuvem de questão. Mas eu não tenho nada a ver com o povo. Tem sim, é testemunho, quem olha, critica, fala, e quando critica e fala, você dando motivo, peca. Talvez não, pastor, eu discordo. Discorda com quem? Porque, vamos dizer assim, às vezes o cara que está lá falando não tem nenhum casamento tão bom como o dele. Isso, tá bom. Mas se for um acaso, a Bíblia me diz que eu sou provedor, e um acordo vem de encontro à palavra, e Deus me deu sabedoria para trabalhar de home office, para pelo menos estar fazendo alguma coisa mesmo dentro de casa. Se alguém criticar e chegar e dizer assim, não filho, eu sou home office, eu trabalho aqui de dentro de casa, eu estou desenvolvendo uma atividade. Agora, se a pessoa não desenvolve nada dentro de casa, fica parada o tempo todo, no caso mesmo, acordado com a esposa, mas alguém chega e vê essa situação, o que acontece? Ele dá vazão às pessoas falar, talvez a pecar, talvez diante de Deus isso não seja pecado, mas é estranho a situação, entendeu? É estranho. A gente dizia assim que a mulher, porque é dona de casa, antigamente assim, botar pensava, dona de casa não faz nada, mas dona de casa trabalha até mais que está lá fora. Isso. Porque ela vem para casa, o cara está ali trabalhando. Mas essa é a obrigação de quem? Não, caso da dona de casa, hoje em dia se torna nem mais ninguém mais obrigado, se torna se dever. Se dever. Hoje, como se torna uma colaboração, ó, a negada saiu, eu saio, vou para o dinheiro, que antigamente se fazia hoje se você pode pegar 1000 casal, ninguém faz isso hoje. Se eu vou botar 1 ou 2, o homem ganha dinheiro e joga na mão da mulher. A mulher é administradora, ela é que administra. Qual é esse homem que pega o dinheiro e joga na mão da mulher? Por que não faz isso hoje? É isso. Por que não acontece isso Então hoje? o cara acordou, está acordado, está dando certo. Se alguém for falar, não estou dizendo a você que seja pecado. Talvez seja pecado, não sei. Fica estranho. Fica estranho. Eu estou entendendo a visão do Renan, mas eu concordo com a ideia do pastor. Porque se o intuito era estar presente na casa para estar acompanhando a criança, com o que ela ganha e com que ele trabalhando em home office, ou seja lá como for, presencial, eles poderiam muito bem contratar alguém que fizesse a função da mulher, já que ela não queria largar o trabalho dela, que também não poderia, porque o rendimento financeiro é maior, mas ele poderia estar trabalhando dentro de casa para acompanhar o filho e as coisas no dia a dia, trabalhando em casa, que botar alguém para fazer as atividades do lar, não inverter os papéis, porque nesse caso é ele que vai ter que pedir um dinheiro à esposa para comprar uma roupa. Vamos dizer, se já tem alguma coisa acordada, ó, eu não vou pagar uma pessoa. Não, eu entendo o seu ponto de vista. Eu não vou fazer isso. Eu entendo o seu ponto de vista. Só que eu estou falando para você o seguinte, ó.
aqui está falando de honra. Aqui eles não estão desonrando um ao outro, entendeu? Tá? Ele, sim, eu passo para você. Aqui ele não está desonrando um ao outro, porque existe um acordo, certo? Só que o que eu estou falando é em relação à imagem, tá? Em relação à imagem. Esquece pecado, esquece coisa. Estou falando a imagem. Fica feio, tá? Porque foge dos padrões, tá? Outra coisa, sim. Eu trabalho, eu sou provedor da casa. O Silene, ela trabalha. Mas assim, no meu haver, quem era para estar mesmo trabalhando, dando duro, era eu. Sim. Porque ela ficava tomando conta da Sim. casa, como a Eliana falou, e da criança. Eu vejo o peso agora que fica nas costas dela. Sim. Quando ela chega, tem que fazer comida. Isso. Na casa, Aham. chega até quando dá tempo, lá no banheiro. Aham. Mas uma vez eu falei com ela, eu preferia estar trabalhando, você ficar tomando conta do comida, fazendo isso aqui, porque mais tarde você descansa. Isso. Para ter um tempo para a gente conversar, bater um papo. Isso. Mas a sociedade hoje não quer ver a mulher parada. E a mulher se habituou a não depender do esposo. Entendeu? Só que o que acontece? Aqui nós estamos falando sobre a relação que Deus escuta por causa de desonra. Tá? Mas aí no caso não está tendo desonra porque acordaram entre si agirem dessa forma. Tá? Agora, só que o que eu estou querendo passar para o diácono Renan é que a forma hoje que a nossa sociedade ocidental vive, esse comportamento pega mal para o homem dentro de casa, entendeu? É esse o ponto de vista, não é que seja pecado, tá? E a oração dele não vai deixar de ser ouvida, entendeu? Porque ele não está havendo desonra, entende? Só que o que acontece é o seguinte, não se habitua, tá? Pastor, desonra. Eles não estão desonrando um ao outro, mas estão desonrando a palavra. Por quê? Porque a palavra diz que ele é o provedor. Mas ambos não estão independente do acordo. Eles entraram em um acordo entre si, mas a palavra não vai mudar porque eu tenho um acordo. Porque Deus não vai mudar a palavra para agradar nem a mim nem a ninguém. Então eles não estão se sim, não estão dentro da palavra. desonrando, mas a palavra sim. Mas aqui como o livro falou assim, desonrando a palavra, mas se for trazer para esse papo da palavra aí, não sobra ninguém na peneira, porque ninguém está arrumando a palavra então. Por quê? Não deixa assuntos aqui. Aí, porque não, vamos dizer, o cara não está botando mais dinheiro na mão da mulher. A mulher não ama o marido. Não, aí calma aí. Só que se a gente for trazer porque a gente vive. Tem esse divórcio. Se tem um bocado de coisa hoje que daquele tempo não podia. Então se a gente for trazer coisas que está lá e trazer para a gente filtrar hoje mesmo, a gente está tudo fora. Mas Renan, não é obrigação um homem botar o dinheiro na mão da mulher. Sim. Não. A mulher que cuida da casa. Não. Vamos lá. Porque se ele chegar, administradora. veja bem, ele não tem uma obrigação, ele não tem obrigação de pegar o salário dele todo e botar na mão da mulher. Ele tem obrigação. A Bíblia não fala ele tem isso, obrigação entendeu? de fazer o quê? Minha filha senta aqui, vamos pagar água, luz, telefone, gás, beleza, tá aqui o dinheiro do orçamento da despesa da casa. Aqueles 1.000, 1.500, 500, 200, aí que ela vai administrar a casa com alimentação. Não, mas aí como é que você... Sim, vamos lá. Agora Aí, como é que você comprava seu Grêmio? Como é que a mulher agora o cara assim, minha filha, eu sou um pouco esquecido, minha vida é assim, ele correria e tal, toma aqui o salário todo, administra aí, paga aí, aí é um acordo entre os dois. Tá? É um acordo entre os dois. O papel do provedor é do varão, entendeu? O papel do administrador é dela. Agora, a questão de dar o dinheiro é um acordo entre vocês dois. Agora, vamos supor no caso que ela chegue para você e diga assim, bem, olha só, as contas é essa, as contas são essas aqui, as compras do mês essas aqui, tá? Eu preciso de comprar isso para mim, não sei o que tal.
Isso você pode fazer, sem precisar dar o dinheiro, mantendo todas as situações, entendeu? Por quê? Porque a Bíblia não me diz que eu preciso pegar o dinheiro para dar. Também não é para eu esconder o dinheiro, deixar ela em necessidades, das coisas necessárias da mulher, da higiene feminina, num passeio de alguma coisa que você sabe que a mulher precisa comprar alguma coisa, entendeu? Como supor também, a desonra está aqui nas senhas dos celulares, nas senhas dos aplicativos. Um tem uma senha, outro tem outra, um mexe numa coisa, outro não mexe em outra, entendeu? É isso que o Senhor está falando aqui, tá? Não desonrar o seu cônjuge, tá? É ser transparente, é ser como Cristo é com a igreja. É aquele compassivo, aquele que entende, aquele que provê, aquele que acarinha, aquele que conforta, aquele que aconselha. É esse o papel do homem, o papel do varão é esse aí. Quanto à questão de dizer, eu vou lhe dar o dinheiro todo para você, eu falei, isso é um acerto entre vocês dois. Estou falando a questão de honra. A questão de honra é Cristo com a igreja. Pegar esse exemplo e trazer para o seu relacionamento, tá? É isso que o Senhor quer que você faça, tá? A partir desse momento que você fizer isso, que você vê Cristo no seu relacionamento, como é que Cristo faria? O que é que Cristo faz com a igreja? Eu estou fazendo isso no meu casamento, eu estou fazendo isso com minha esposa, eu estou fazendo isso com meu esposo, com minha esposa. Então, porque esse é o papel do esposo com a esposa. Aí sim, se estiver dentro dos parâmetros do que Cristo faz com a igreja, o casamento está bom, tá? É isso que o Senhor quer que faça. Agora a questão de, como é que se diz, de divisão de dinheiro, o dinheiro está na sua conta, não. Isso aí, a questão de desonra. A questão foi só de princípio, de quem manda, quem é pecado, quem não pode. Isso, é isso aqui. O que caso que eu botei, Cristo, que eu botei assim, ó. Caso que quase ninguém sair diz assim, não, que está botando dinheiro, então ninguém mais faz isso. Deus só pessoal. É isso, não, nunca vi dinheiro na minha mão. Nunca. Outro grupo também que Deus não escuta oração. Pessoas hipócritas. Isaías, pastor André, Isaías 1, versículo de 11 a 15. Eu sabia, estava em casa pensando nisso, eu fiz isso, estou vendo Diácono Renan e a Eliana nesses 5 aqui. Sexta. Mexer o relacionamento, casar é complicado. Isaías 1, versículo 11 a 15. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios, e não folgo com sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses pisar os meus atos? Não tragais mais ofertas de Baal. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer, pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Amém? Então o que está acontecendo aqui? É um povo que vive em pecado, vive errando e vive cobrando, né? Peca, erra, faz o que bem quer, e quando vê alguém, no caso, transgredindo sábado, aí chegava lá para apontar, né? Fazia as festas, participava das festas, mas não tinha uma vida com Deus, né? Aí depois chegava lá, estava fazendo orações, como se fosse os santarrões do momento, os santarrões do lugar, entendeu?
Não adianta fazer sacrifício, não adianta fazer essas orações, não adianta demonstrar uma santidade que não vive, porque diante de Deus essas pessoas nos chamaram de hipócritas. Ou você é santo ou você não é, ou você é quente ou você é frio. O morno ele vai vomitar da boca. Precisamos viver uma vida de santidade, ou buscando uma vida de santidade, mesmo sabendo que ainda não é suficientemente santo, mas buscando a santidade, não vivendo uma vida de erro, de transgressão, de pecado, e depois querer dar uma de santo. Não pode viver isso, porque essas orações também Deus não escuta, porque sabe que são pessoas hipócritas diante dele, né? Você vê as orações dos fariseus, levantavam as mãos nas praças, né? E oravam, né? Com voz, porque eu sou melhor do que o publicano, porque eu sou melhor do que fulano, porque eu sou melhor do que o ciclano, me abençoa, Senhor, sou melhor. Não existe isso, não existe grandão, não existe grande, não existe posicionamento de hierarquia diante de Deus, porque Deus é aquele que vai julgar, no caso, a minha situação, a tua situação, e Ele vai te dar resposta da sua oração mediante a sua misericórdia. Não é porque eu estou me engrandecendo, me envaidecendo, ou querer dar uma de santo, porque eu conheço a fraqueza do meu irmão. Então, quando eu me comporto dessa forma diante de Deus, essa pessoa é uma pessoa hipócrita. E do hipócrita também, o Senhor também não escuta a sua oração. Tá? E o sétimo e último são pessoas egoístas. Sonariana, Tiago 4, versículo 2 e 3. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e fazer guerra. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem, porque pedem mal para esbanjar em seus prazeres. Amém? Amém. O que é uma pessoa egoísta? Quem pode? Si próprio, uma pessoa que só pensa no seu bem-estar e não se preocupa com o próximo. Isso. É uma pessoa que coça para si, tá? É igual polícia. É uma pessoa que não é uma pessoa que não pensa no irmão, não pensa no próximo, tá? Essa pessoa que não pensa para o próximo é uma pessoa egoísta, porque o dom mais importante dessa obra é o amor. Se você for prestar atenção, os 10 mandamentos ele é dividido em duas partes. Eu fico observando que a única denominação religiosa que divide os 10 mandamentos de forma correta é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Por quê? Porque se a gente for pegar os 10 mandamentos, normalmente a gente divide 5 de um lado e 5 de outro, né? A Igreja Adventista é a única que divide os 10 mandamentos em todas as suas figuras em 4 de um lado e 6 do outro. Por quê? Porque 4 mandamentos é de Deus, do homem para Deus. Não terás outro Deus diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, quer dizer, do homem para Deus, tá? E os outros 6, do outro lado, é do homem para o próximo. Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, né? Então quer dizer, 4 do homem para Deus e 6 do homem para o próximo. Os 6 do homem para o próximo é toda a prova de amor que você tem de ter para o seu próximo, para o seu irmão. Porque quando você não cobiça, você está amando o seu irmão. Quando você não mata, você está arrumando o seu irmão. Quando você não furta, você está amando o seu irmão. E guardar o sábado? E guardar o sábado? Guardar o sábado ou 4, está dentro dos 4. É do homem para Deus. 6 dias ele trabalhou, 7 ele descansou. Está toda a sua obra. Então, naquela época, guardava os 4 mandamentos. Tá? E o 6 é do homem para o próximo. Isso significa que a obra de Deus está fundamentada no amor.
Então quem ama não pode ser egoísta. Porque quem ama, no caso, ele ora para o próximo. A Bíblia diz que quando Deus abençoou Jó estava fazendo o quê? Orando pelos seus amigos. E Deus abençoou Jó. O segundo estado de Jó foi melhor do que o primeiro, porque ele estava orando pelos amigos. Tá? Quando nós estamos aqui em igrejas um pouco maiores, aqui mesmo nós vamos fazer isso, existe um homem que fica do lado de fora colhendo os pedidos de oração que chegam na igreja, para que o pastor lá na frente, no final do culto, esteja orando pelas necessidades do próximo. Amém. Porque a obra de Deus é fundamentada no amor. Então, se eu sou egoísta, se você é egoísta até hoje, você só pensa em você, você só ora por você, começa a mudar a sua forma de orar. Porque Deus se agrada muito quando você confessa o seu pecado, mas Deus também se agrada mais ainda quando você ora pelo seu irmão. Porque existem pessoas que estão lá fora, que estão precisando de oração, está precisando de que você ajude ele aqui dentro da igreja, para que Deus possa quebrar as correntes do diabo que proíbe ele, que impede ele de entrar na casa do Senhor. Pastor, assim, ó, eu fico meio pensativa, porque às vezes a pessoa está podendo ir lá orar, aí você sabe que você vai na igreja e faz, ore por mim. Aí eu penso assim, eu já tenho muito peso nas minhas costas. Eu vou pegar a oração dos outros, a cara dos outros, para botar em cima de mim. Eu me perdoe, eu sou egoísta. Só que tem um porém. A Bíblia me diz que nós precisamos também orar e carregar as cargas dos irmãos mais fracos. Existem situações que você vê que é comodismo daquela pessoa, tá? Mas existem situações que você... quer ver coisa? Eu vou contar um testemunho aqui, eu sei que já passou um pouquinho do horário, mas eu vou te contar algo que aconteceu comigo. Eu estava no estado de São Paulo e tinha um irmão que ele tinha o espírito do alcoolismo, tá? E normalmente, quando a gente vê uma pessoa que bebe muito, uma pessoa que se droga muito, normalmente a gente olha e acha que é assim, lerroíce, que não sai porque não quer. Mas existem situações que é espiritual. Aquele homem, ele não aguentava me ver de longe, ele me saudava, ele podia estar caído, se ele me visse, ele levantava a cabeça e me saudava. Ele podia estar na porta do bar, se ele me visse passando, ele bebendo ali, bêbado, mas ele me saudava. E eu via com isso que aquilo ali era uma luta espiritual entre ele e o espírito do vício, que ele não conseguia se libertar. E um dia estava eu indo para a igreja com um irmão do meu lado, e na hora que esse senhor me saudou, esse irmão que estava do meu lado disse assim: paz o quê? Vai lavar a boca para ficar saudando com a paz. Eu olhei para ele assim, disse assim, falando: por que você está falando isso? Ele disse: você vai receber a paz de um homem naquele estado? Eu falei: filho, toma cuidado, você está vendo que aquilo ali é um espírito? É um espírito do alcoolismo. Você já imaginou se Deus colocar ele em cima de uma cama? Olha o que eu preguei, sem querer. Colocar em cima de uma cama, purificar ele ali, e depois de um certo tempo Deus levar. Agora fica você aqui, andando para cima e para baixo com esse espírito de juiz. Aí a morte vem e te leva. Quem é que vai para o céu, você ou ele? Esse irmão estava indo para o culto comigo, foi para o culto, voltou no culto e não falou comigo na volta. Ele se sentiu repreendido. Aí na hora que ele foi saindo, eu olhei para a cara dele e falei: não vai me saudar a ele. E foi embora. O espírito da rebeldia. Passou. Eu vim trabalhar no estado da Bahia. Levei 2 anos trabalhando aqui e voltei de novo para São Paulo. Quando eu voltei, no dia do culto, o irmão que estava atendendo lá na frente disse assim: família do irmão fulano, esqueci até o nome dele agora, pede oração por ele, ele está em casa. Os irmãos sentindo no amor de Deus fazer uma visita, pode ir porque ele está em casa e precisa das vossas orações. Eu lembrei do nome dele, terminou o culto. O filho dele era a polícia militar montada,
Ela que anda em cavalos, a eventos, em praças, coisas. Terminou o culto, passei por ele e falei: ô filho, esse irmão que avisava aí foi seu pai? Ele pegou e disse: meu irmão não sabia não. Eu falei: não, filho, eu andava na Bahia, cheguei, levei 2 anos fora, estou voltando hoje. Ele disse que tem 2 anos que meu pai está internado. Ele está em casa. A gente pegou, montou uma UTI em casa. Tem uma home care que cuida dele 24 horas por dia. Eu cheguei na casa desse irmão, acho que uns 2, 3 dias depois. Fui lá fazer a visita a ele. Fiz uma oração de 1 minuto. Na hora que ele me viu chegando, ele em coma. Na hora que ele ouviu a minha voz, a lágrima desceu, ele me conheceu. Aí eu fui, dei um beijo na testa dele, fiz uma oração de 1 minuto. Fui embora. 3 dias depois, o Senhor levou ele para o reino de glória. Limpo. 2 anos sem beber. O outro está vivo aí. E Deus sabe o que vai fazer com ele. Tá? Se não mudar, vai para onde? Porque aquele outro Deus já levou. Tá? Purificou e levou. Foi ungido, Deus levou. E o outro está aqui. Tá? Sofrendo. Então a gente precisa tomar cuidado. Tá? Precisamos, no caso, precisamos orar, irmão. Independente da situação. Tá? Pode quebrar ele todinho depois e trazer ele para dentro da casa do Senhor. Está sem força de congregar. Às vezes, irmão, a questão da sem força de congregar não significa sem vergonhice, não. É o diabo acorrentando lá fora. A gente não sabe, irmão. O mundo espiritual trabalha no oculto. Quem está na carne ainda não consegue enxergar as amarras do diabo. Mas se ele não está aqui, é porque o diabo está segurando lá fora. Mas o poder da sua oração pode quebrar os amarrios. E o nome de Deus se glorifica. Amém? Então, 7 pessoas que Deus não escuta a oração: o incrédulo, os que não se arrependem dos seus pecados, pessoas que ignoram o que Deus diz, pessoas que não ajudam o próximo, pessoas que não honram o cônjuge, pessoas hipócritas e pessoas egoístas, tá? Então, se algum de nós se enquadrar em algum desses aqui, pede ao Senhor para nos ensinar a nos limpar de qualquer um desses, para que as nossas orações sejam escutadas diante de Deus. Amém? Vamos nos levantar? Glória ao nome do Senhor. Amém. Nome da sua prima e sua tia Yara, né? Glória ao nome do Senhor. Altíssimo Deus, Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por mais esse culto de ensinamento na noite deste dia. Amém. Graças te damos, Senhor, porque tu hoje, Senhor, nos ensinaste, Senhor, o que fazermos para que as nossas orações sejam atendidas no reino da sua glória. Ó Deus, nos ensina cada dia mais a ser mais crente, Deus, e nos ensina, Senhor, a sermos mais amorosos, mais temperantes. Ó Senhor, menos egoístas, ó Deus, nos ajuda a honrar os cônjuges, Senhor, dessa igreja. Amém. Toma nas tuas mãos, Senhor, o nosso coração para deixarmos de ser incrédulos. O que tu prometeu, tu vai cumprir na nossa vida, no seu tempo, na hora certa. Ó Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, a nossa vida. Perdoa, Senhor, que as nossas fraquezas, que nós possamos nos arrepender, ó Deus, dos nossos erros, das nossas faltas, mas que as nossas orações sejam escutadas por ti. Ó Deus, permita também, Senhor, que nós não venhamos a ignorar, Senhor, o que tu deseja que façamos, Senhor. Ó Deus, permita que possamos entender os sonhos, as profecias, os conselhos do velhinho, da velhinha do ciclo de oração. Ó Deus eterno, que muitas vezes a gente não dá nem aquele devido valor, mas muitas vezes é tu falando na boca dele, na boca daquela irmãzinha, daquela velhinha. Ó Deus,
Deus, às vezes Tu está querendo abrir nossos olhos e nós não estamos enxergando, não estamos entendendo, Senhor, mas não deixa, Senhor, nós ignorarmos aquilo que Tu quer que façamos. Toma nas Tuas mãos também, Senhor, o nosso coração, para entender a necessidade do nosso irmão, do nosso próximo. Ó Deus, não deixa também as pessoas se aproveitarem de nós não, Senhor, mas abre o nosso entendimento, o dom do discernimento derrama sobre a nossa cabeça para podermos entender realmente quem precisa, para nós não contradizermos com a Tua palavra. Toma também nas Tuas mãos, Senhor, as pessoas, Senhor, o nosso comportamento, Senhor, para não sermos hipócritas, Senhor. Senhor, nós sabemos, Senhor, que somos falhos, somos errantes, e muitas vezes, Senhor, naquilo que somos fortes, nós começamos a apontar o nosso irmão, a nossa irmã, porque não fazemos aquilo, mas fazemos outras coisas. Por isso nós vamos te pedir assim, Senhor, não deixa nós nos tornarmos hipócritas, apontadores no meio da sua obra. Ajuda-nos, Senhor, a nos entendermos e a entender o nosso irmão pelo amor do Teu nome. Senhor, não deixa também nós sermos egoístas. Ó Deus, precisamos, Senhor, entender, Senhor, que estamos em uma sociedade aonde o próximo, Senhor, é a única forma que vai fazer nós fazermos a Tua face como ela é. Porque se não amarmos o próximo, Senhor, que nós vemos, como é que poderemos amar a Ti que não vemos? Ó Deus eterno e santo, se não ajudamos, se não atentamos para a necessidade do nosso próximo, Senhor, nós também não podemos te compreender, porque Tu é invisível, os nossos olhos carnais não te enxergam, Senhor, mas o nosso próximo, Senhor, pode estar representando Tu em nós. Ó Deus eterno e santo, através do próximo, daquilo que fazemos na vida do próximo, nós estamos fazendo para Ti também. Por isso, Senhor, permita, Senhor, que nós venhamos ser crentes, cristãos melhores na face da terra, para que as nossas orações sejam escutadas por Ti. Graças Te damos por tudo. Toma nas Tuas mãos, Senhor, a Yara, ó Deus eterno e santo, está no hospital, passando por aquela parte difícil, mas nessa hora nós vamos Te pedir assim, visita também o lar, o leito também do irmão Carlinhos, Senhor, ó Deus eterno e santo, o leito da minha mamãe também, Senhor. Toma nas Tuas mãos, Senhor, os enfermos desta casa, Senhor, ó Deus de misericórdia. Nós sabemos, Senhor, que as mesmas coisas que sucedem aos ímpios sucedem aos justos, ao crente e ao que não é crente. Por isso nós vamos Te pedir assim, só dá paciência, Senhor, para entendermos as provas dos nossos irmãos. Dá paciência a eles também suportarem, Senhor, o cálice que estão bebendo. Ó Deus, mas se quiserem, Senhor, pelo poder da Tua palavra, envia o anjo no hospital agora, na casa agora, no leito agora, faz uma obra e nós glorificaremos Teu nome. Ó Deus eterno e santo, porque hoje na oração que Tu deste na boca do Teu servo, o diácono Renan, nós, ó Deus eterno e santo, ele falou, Senhor, que a virtude que cobria o corpo dos Teus servos no passado, a autoridade na boca daqueles homens, Senhor, ao colocar a mão sobre os enfermos, as enfermidades eram repreendidas, eram indo embora. Nessa hora nós vamos Te pedir assim, Senhor, se quiseres, envia-me a mim, envia a nós, Senhor, nesses leitos, nessas casas, e se precisar ver um milagre, Senhor, da cura, da libertação, nos leva nesses lugares, Senhor, para que ao colocarmos as nossas mãos, as enfermidades sejam libertas e o Teu nome glorificado. Graças Te damos por tudo nós Te pedimos, tudo nós Te agradecemos. Não que nós haja merecimento, porque não temos merecimento algum, mas é em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, bendito para sempre. A igreja diz amém. Com o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, os nossos conselhos da Sua santa, bendita palavra e a fé permaneçam em nossos corações para sempre. A igreja diz amém. Pastor, retificando a situação rapidinho da oração, não é a questão da pessoa estar realmente necessitada. Que é tipo assim, eu não vou orar por uma pessoa necessitada, lógico que não. É naquelas situações que a gente sabe que a pessoa em si pode orar por si, ou até mesmo vir e diz, vai lá orar por mim.
Entendeu a situação? Para não ficar mal colocado. Já pensou? Glória a Deus.